sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu quero apresentar mais um livro da coleção Logoterapia, de Alfred Langley. Esse livro. Se trata de um livro muito importante para essa nossa imersão. Ele é um livro aparentemente pequeno, ele tem cerca de 78 páginas, mas de um conteúdo imenso, nos traz muito conhecimento. É um livro que você lê em um dia ou dois, mas de extrema importância para essa nossa caminhada. Então, o livro Viver com Sentido, ele é da editora Vozes, de 1992. Esse livro, no capítulo 1, ele traz o título Ser Homem. Significa estar caminhando. E dentro desse capítulo, ele vai nos trazer o que nesse livro se entende por sentido. A atualidade da busca de sentido está baseada, primeiramente, na liberdade do homem e sua condição de ser um produto inacabado, e, em segundo lugar, nos valores diferenciados das coisas, e, em terceiro lugar, na constante modificação das situações. É o homem realmente livre? É uma pergunta que ele nos faz. A vida consiste na missão de dar forma a ela mesma, a liberdade e as consequências de decisões anteriores. No capítulo 12, ele traz o título de Mecanismos que levam ao sentimento. A liberdade obriga-nos à decisão. Mecanismos de esquiva típicos, atitude conformista e a totalitária, a falta de orientação e uma aflição espiritual do nosso tempo leva-nos ao vazio existencial e à arbitrariedade, diz o autor. No capítulo 3, traz o título Os Caminhos que Levam ao Sentido. Assuntos como diferenciar e decidir, o sentido depende da situação e da pessoa, o significado do sentido, 3 caminhos principais para o sentido, como valores vivenciais, valores criativos e valores atitudinais. Como lidar com o sofrimento inevitável? Ele vai se aprofundar nesse contexto. Lá no capítulo 4, ele traz o título O Sentido como Bússola para uma Vida Bem Vivida. A vida sempre dispõe de possibilidades de sentido. O sentido tem um valor de sobrevivência. 9 descrições mais detalhadas do sentido e de como buscá-lo. A postura-chave para a busca de sentido. É muito profundo e de muito conhecimento essa obra. No capítulo 5, ele traz o título Como se realiza o sucesso. O sucesso, uma amálgama de esforço e casualidade. A obsessão pelo sucesso leva à sensação de vazio, tensão interior e insegurança. 3 formas de distúrbios psíquicos decorrentes da obsessão pelo sucesso, mania de sucesso, medo de fracasso, bloqueio psíquico ou eco dos sentimentos. Ele vai se aprofundar nesses contextos. Já no capítulo 6, ele vai trazer o título A Responsabilidade Tem Sentido? Ele faz uma pergunta e abre o capítulo com esse questionamento. O sentido da liberdade é ser responsável. A responsabilização está irrevogavelmente associada à liberdade. A responsabilidade, um conceito de relação, como lidar com a culpa. E lá no anexo, ele traz a orientação para a busca de sentido e traz um resumo de perguntas que podem traçar uma direção. De todas as interrogações do homem, a pergunta para quê é a mais importante e mais grave pelas consequências que acarreta. Todas as outras perguntas sobre o porquê refere-se à compreensão dos eventos temporais antecedentes da sua origem, ou a pergunta sobre o como, que investiga a natureza e constituição dos fenômenos e nos permite lidar com eles. Durante várias décadas ao longo da sua vida, Dr. Viktor Frankl fundou uma doutrina do sentido da vida contra a falta de sentido, divulgando-a sob o nome de análise existencial e logoterapia.
A análise existencial é a análise direcionada para uma vida que vale a pena ser vivida. No diálogo de orientação analítico-existencial, as circunstâncias concretas de vida são analisadas quanto ao seu possível conteúdo de sentido. A logoterapia representa, então, a orientação, assistência e treinamento prático para que os conhecimentos encontrados possam ser transpostos para a prática. Esse livro se baseia totalmente nas descobertas da análise existencial e logoterapia do Dr. Viktor Frankl. Inicia com algumas reflexões sobre a constituição básica do homem, especialmente sua liberdade e seu não estar pronto, aberto. Já no segundo capítulo, são descritos comportamentos típicos que levam algumas pessoas a não alcançarem uma vida plena e realizada. Em seguida, são delineados procedimentos sobre como e onde podemos efetivamente buscar sentido em nossa vida. Num capítulo à parte, essa obra trata e o autor se aprofunda no que se entende por sentido. Como o sentido se relaciona com o sucesso? Essa pergunta será respondida através do princípio do sucesso dentro da visão analítico-existencial. Para concluir, trará a discussão e será discutido o relacionamento genuíno e profundo do homem com sua vida. Nele, a liberdade e a busca de sentido chegarão à sua plenitude. E como se trata de uma obra muito profunda, muito rica em conteúdo, de muito conhecimento em logoterapia, mas com 79 páginas, eu não vou me aprofundar ainda mais. Mas eu quero trazer aqui duas reflexões que, ao ler essa obra, vocês vão poder entender quando eu digo que cada livro que se lê de logoterapia, seja do Dr. Viktor Frankl, o nosso grande mestre, ou dos discípulos dele, um dá sequência ao outro, um faz alusão ao outro, um complementa o outro, e todos dão todo o corpo do que é a logoterapia hoje. Como uma bússola. Um dos fundamentos da proposta antropológica frankliana, a vida tem sentido. Buscar sentido pressupõe a existência do sentido. O logos, os valores, isto nos leva para o aspecto objetivo do ser. Esta proposta de Frankl ajuda a não cair no subjetivismo que induz a considerar no mundo as coisas ou as pessoas somente de acordo com os próprios sentimentos. Tal atitude conduz o ser humano ao fechamento em si mesmo, ao individualismo, que é a causa de tantos conflitos, intolerância e vazio. Frankl propõe uma abertura para o verdadeiro reconhecimento dos valores, de verdade e da realidade concreta, e afirma: o mundo é essencialmente mais do que mera expressão do meu próprio ser. Ser um ser em busca de sentido significa abrir-se, ir além de si, renunciar ao meu simples. Ser assim, devo transcender a mim mesmo. Se não puder fazê-lo, então minha capacidade cognitiva fica restringida. Eu mesmo e o conhecimento de mim mesmo ficamos no caminho. Tornamo-nos obstáculos. Olha quão profunda essa reflexão. Também para nos conhecermos devemos autotranscender. Para encontrar sentido, o ser humano deve ir além de si mesmo, descobrindo valores que o ajudem a viver de acordo com sua essência e o levem cada vez mais a se humanizar. Nessa busca, o ser humano é guiado pela sua consciência, que como uma bússola aponta sempre para o norte do sentido. Frankl também esclarece que essa consciência é um fenômeno humano e assim o amor é a expressão da autotranscendência e ambos têm raiz no mais profundo da espiritualidade humana, o inconsciente espiritual. O sentido é captado intuitivamente antes da reflexão intelectual e somente em um segundo momento é que podemos refletir sobre o que foi captado. Aqui se percebe que a antropologia frankliana, que fundamenta a logoterapia, não é a mesma antropologia do cognitivismo. Em seguida eu trago outra reflexão, o eco. Pai e filho,
Andavam pelas montanhas e de repente o filho cai, se machuca e grita: "Ah!" Para sua surpresa, ouve sua voz que repete em algum lugar das montanhas: "Ah!" Curioso, ele grita: "Quem é você?" E ouve a resposta: "Quem é você?" E então grita para a montanha: "Eu te admiro." E a voz responde: "Eu te admiro." Chateado, ele grita: "Covarde!" E ouve: "Covarde!" Ele olha para o pai e pergunta: "O que está acontecendo?" O pai sorri e diz: "Meu filho, preste atenção." E então o homem grita: "Você é um campeão!" A voz responde: "Você é um campeão!" O menino se surpreende, mas não compreende. Então, o pai explica: "As pessoas chamam de eco, mas na verdade é a vida. Ela devolve a você tudo o que você faz ou diz. Nossa vida é apenas um reflexo das nossas ações. Se quer mais amor no mundo, tenha amor no coração. Se quer mais compreensão no mundo, seja compreensivo. Essa relação se aplica a tudo, a todos os aspectos da vida. A vida lhe devolverá tudo o que você lhe der. Sua vida não é uma coincidência, é o seu reflexo." Agora pare, pense por um instante. Será que você está prestando atenção a seu eco? O que a vida lhe diz? E o mais importante, o que você diz a ela? Prisioneiros dos nossos pensamentos. Uma obra que apresentamos aqui. E finalizo com a certeza que cria uma inquietação em vocês. E essa obra é mais uma que devemos adquirir para a nossa biblioteca pessoal, porque ela é uma grande ferramenta nessa nossa imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Um grande abraço a todos, que possamos ter uma ótima semana e nos vemos em um próximo vídeo.